Em outubro de 2021, nasce o Plano de Ação Comunitário Liberal. Este projeto surge no âmbito do trabalho realizado pelo movimento Stop Idadismo, que chega a Portugal em abril de 2021. Vamos agora conhecê-lo pelo representante e responsável nacional, Dr. José Carreira. E agora vou tentar fazer isto em duas partes, o mais brevemente possível, porque já é muito tempo que as pessoas estão aqui sentadas, para depois fazermos uma pequena pausa. No fundo, dizer aquilo que nós fizemos sinteticamente ao longo do ano, de um ano, enquanto movimento, e depois aquilo que estamos a preconizar fazer no que resta, que ainda restam bastantes meses, de 2022 e início de 2023. Vou começar com um pequeno vídeo de apresentação, no fundo, do movimento, que sou eu, mas é muito mais fácil, muito mais agradável, porque eu desapareço ali há alguns momentos, senão daqui a pouco nem me podem ver tantas vezes já vim aqui. Em princípio deve. Envelhecer é o processo mais natural do ser humano, porque não é assim entendido o envelhecimento. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, atualmente por cada 100 jovens portugueses há 182 idosos. Até 2080, o número de idosos passará de 2,4 para mais de 3 milhões. Cada cultura tem atitudes diferentes em relação à idade, mas nenhuma está isenta de preconceitos. O movimento Stop Idadismo visa exatamente parar, estancar, combater preconceitos como, por exemplo, a pessoa a partir de determinada idade, porque se reformou, deixa de ser útil à sociedade. Porque se reformou, passa a ser uma carga do ponto de vista social e do ponto de vista da saúde. Que as pessoas, a partir de determinada idade, deixam de ter capacidade de aprender e de empreender. Falso, não é? Sabemos que há muitas pessoas que, a partir de determinada idade, ainda constroem uma empresa, ainda criam uma empresa. E mais do que isso, que não sabem utilizar as tecnologias. Falso. Questões como não pode usar determinada roupa, por exemplo, porque já não tem idade para isso. Ou já não tem idade para viajar. Agora, a tua função é cuidar dos teus netos. Com o objetivo de combater a discriminação contra os idosos, nasceu em Espanha o movimento Stop Idadismo, replicado em 2021 em Portugal, sendo atualmente uma causa ibero-americana. O movimento chamava-se Stop Idadismo e nós, a partir de Viseu também, eu e dois colegas, o Bruno e o Ricardo, contactámos essa entidade que é a ADISPA, que é uma entidade do terceiro setor, porque entendemos que também era preciso fazer este trabalho em Portugal, que visa desconstruir o preconceito em função da idade. E daí o Stop Idadismo passou a ser Stop Idadismo em Portugal, e a Organização Mundial de Saúde e a ONU, aquilo que nos dizem é que podemos combater e organizar ações para combater este preconceito, que é o terceiro preconceito que mais vítima as pessoas a seguir ao racismo e ao sexismo. Portanto, através das políticas públicas promovemos combater o idadismo, também através de ações do ponto de vista educativo, ou seja, em ações nas escolas e para as escolas, e um terceiro eixo que tem a ver também com ações e atividades intergeracionais, na linha daquilo que a própria Organização Mundial de Saúde e a ONU preconizam, que é um mundo para todas as idades, e esse é o apelo que fazemos com as pessoas dos 8 aos 80, como todas as pessoas que nos possam ajudar a passar esta mensagem de a sociedade, a comunidade é de todos e deve ser construída com todos, e estamos perfeitamente disponíveis para aceitar os contributos que a própria sociedade e a comunidade nos traga, para podermos amplificar o mais possível a mensagem que é que todos somos importantes, todos somos relevantes a cada momento, a cada dia, independentemente da idade que tenhamos. E assim, muito rapidamente ficou apresentado o movimento Stop Idadismo, e o que no fundo nos deu mais força foi o relatório que falou o professor Kalash, que tem pontos com os quais ele não concorda, e obviamente pela experiência que tem eu entendo o que é que ele diz, mas nós ficámos a perceber em março do ano passado que efetivamente é um preconceito que afeta muitas pessoas e que é invisível, não é? E mais do que isso, tem consequências do ponto de vista da saúde física e mental das pessoas, e que diminui a esperança média de vida das pessoas. E tem também, depois no final, não é? Porque se temos problemas de saúde, aumenta também a despesa pública, obviamente, tem também consequências do ponto de vista orçamental dos Estados nos diversos pontos do mundo. E há aqui um ponto muito importante, é que este idadismo vai se sentindo ao longo da vida e também vai sendo apreendido ao longo das nossas vidas pela educação que todos nós vamos tendo. E, portanto,
Aquilo que nós sabemos é que é uma discriminação que é generalizada e este ponto é que eu gostaria mesmo de chamar a atenção, porque é quase que normalizado, é invisível, é silencioso, não é? Muitas pessoas são vítimas e nem sabem ou nem se dão conta de que são vítimas porque elas próprias entendem porque chegaram a uma determinada fase da vida e de facto não têm valor. Ou, portanto, eu já não tenho que ir aqui ou acolá porque já não tenho nada para fazer ali. Não é? Eu devo ficar em casa sossegado para não chatear ninguém, para não ser um fardo, como disse o professor há pouco, para a minha família e para a sociedade. Portanto, e esta é a grande dificuldade que nós encontramos, que é dar visibilidade a este preconceito para que ele possa ser combatido. Porque se nós não o conhecermos, não vamos combater, de certeza absoluta. E depois há esta questão da visão idadista, que muitas vezes nos leva também a todos a ter comportamentos discriminatórios. Não é? Se eu próprio, por vezes, tenho comportamentos idadistas em relação a mim, como é que não vou ter em relação às outras pessoas? Não é? E às vezes há coisas muito pequenas. Há pouco o professor disse a questão das piadinhas, que o português do Brasil tem açúcar, não é um português com açúcar. Aquela piadinha, não é? Bom, tu parece que até estás muito mais novo. Ou burro velho não aprende línguas, não é? São coisas que a gente ouve aqui no dia-a-dia e vamos ouvindo. Ou, muitas vezes, também sem consciência nas organizações, por exemplo, a utilização abusiva ou excessiva do diminutivo, tratar as pessoas com paternalismo, ou seja, como se fossem da sua família e não o sendo, e está tipificado até como uma forma de maltrato, por exemplo, a infantilização da pessoa mais velha. Mas muitas vezes isso ocorre por desconhecimento, eu acredito nisso. Efetivamente é por desconhecimento. E as pessoas também acabam por não verbalizar que se sentem mal com isso, porque não se sentem à vontade para o fazer. E até porque entendem que isso pode fazer parte daquilo que é um comportamento dito normal. Mas não é normal. É natural que eu tenha um tio que sempre tratei por Joãozinho, que o faça. Agora, uma pessoa que chega à minha organização pela primeira vez, eu vou tratar por Joãozinho, o que entendo que eu devo fazer por autorrecriação, isso não deve acontecer. E não é incomum nós irmos, por exemplo, a uma consulta médica, com os nossos pais ou com os nossos avós, e o médico fala para nós e não fala para o nosso pai, para a nossa mãe ou para os nossos avós. Como se a pessoa não ouvisse, ou como se a pessoa fosse incapaz de perceber o que está a ser dito. Muitas vezes nós vamos por uma questão de conforto, não é? Porque eles próprios nos dizem, mas aquela pessoa continua a ouvir e a decidir. E é isso que, de facto, viola muitas vezes os direitos fundamentais das pessoas e a dignidade destas mesmas pessoas. E é um preconceito democrático que, efetivamente, se tudo correr bem nas nossas vidas, todos envelhecemos e todos corremos o risco de poder sofrer com este preconceito. E sabemos também que depois há aqui uma questão de género, porque estamos a falar de uma mulher mais velha de cor, não é? Ou, por exemplo, uma pessoa mais velha de cor e que sofre de uma demência, e se a somar a tudo isto for pobre, então o risco do idadismo é muitíssimo mais acentuado. Também não podemos esquecer que não há envelhecimento, há envelhecimento, não é? É completamente, com certeza, eu não posso falar porque não conheço a realidade, mas envelhecer na terceira certamente será diferente de envelhecer em Viseu. E envelhecer com recursos económicos é uma coisa, envelhecer sem capacidade económica é outra coisa. Envelhecer em Portugal é uma coisa, envelhecer no Brasil é outra. E foi com esse objetivo de chamar a atenção para esta questão que nós criámos a plataforma, que todos podem consultar em www.stopidadismo.pt, onde vamos tentando ter algumas informações úteis sobre o assunto e também, isso é um trabalho que nós queremos muito fazer, mas é difícil, que é ter testemunhos de pessoas mais velhas ou que já presenciaram questões de idadismo, ou elas próprias foram vítimas, ou que querem dizer o que é que achavam, ou o que é que acham que é possível fazer para melhorar estes aspectos. É muito difícil ter pessoas que dão testemunho. Curiosamente, do Brasil, temos imensas pessoas que dão testemunho, enviam o vídeo e nós publicamos. O que não aconteceu, curiosamente, porque viram também aqui no vídeo, aqui na Ilha Terceira, porque abraçaram o projeto, inclusive já fizeram uma série de atividades e nós, sem autorização, espero que não esteja aqui ninguém da proteção de dados, colocámos naquele vídeo porque entendemos que era absolutamente justo e que faz todo o sentido. Porque foi a primeira entidade que nos contactou e por isso estamos aqui hoje e por isso quisemos estar aqui hoje e que de facto organizou um plano de trabalho e que o está efetivamente a executar. E depois, obviamente, temos todas as redes sociais, se quiserem seguir e acompanhar, nós agradecemos. E o movimento foi aumentando aos poucos e temos pessoas de todas as idades que vão dando a cara também pelo movimento. O que é que mais marcou para nós e o que é que nos responsabilizou? Porque, como eu disse, no fundo foi uma conversa entre três amigos que decidiram fazer alguma coisa. Mas a partir do momento em que tivemos connosco o professor Alexandre Calache, a doutora Rosa Monteiro, na altura é secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, o doutor António Ferrari, que é o responsável pela comunicação de Portugal da ONU, percebemos que efetivamente muito bem pode ser um movimento da sociedade civil, podemos fazer na medida que podemos e que sabemos, mas temos aqui uma responsabilidade maior porque estas pessoas também deram a cara, não é? Então daí para cá temos tentado com os recursos que temos levar por diante mais uma série de iniciativas e há uma que o professor não falou, mas que eu vou falar muito rapidamente,
tem a ver com a questão da velhice ser ou não ser doença, e está aqui, julgo que se consegue ver ali, que nós fizemos uma sessão, também a partir de Portugal, exatamente para contrariar essa ideia, porque estivemos em risco, e este é um facto, em janeiro deste ano, portanto 2022, da Organização Mundial de Saúde, classificar a velhice como doença na Classificação Internacional de Doenças, portanto na CIF. Ou seja, a mesma entidade que está a fazer muito bem, ou seja, tem uma campanha mundial que estimula o combate ao idadismo, que lança há década para o envelhecimento saudável, estava a dizer-nos que a velhice é uma doença. Então, no caso de Portugal, a partir dos 65 anos, supostamente somos todos doentes. No Brasil, é a partir dos 60 anos. Bem, isto é um contrassenso, é um paradoxo. E o que aconteceu, e por isso é que eu acho que a sociedade civil, quando quer juntar-se, quando quer unir-se, tem muita força, foi que movimentos da sociedade civil, com muita força a partir do Brasil, e obviamente com o megafone, porque é mesmo um megafone, eu acho que a omnipresença, porque eu não sei, eu acho que ele estava a fazer conferências dias a fio, o Dr. Alexandre Kalash na net, porque a pandemia também trouxe isso, não é? Foi as videoconferências, portanto ele estava a fazer sempre, conseguiu-se, com esse barulho positivo, com esse ruído, conseguiu-se fazer com que a Organização Mundial de Saúde recuasse nesse posicionamento e retirasse desse documento a velhice como doença. Porque de facto é absurdo, nós sempre ouvimos foi o contrário, que velhice não é doença. E agora, classificar velhice como doença era de facto absurdo. E o que é curioso é que isso chegou a acontecer, porque quando morreu o Príncipe Carlos, no ano passado, não estou a erro, o que aconteceu, o inglês, não é? O que estava na sua certidão de óbito era exatamente morte por velhice. E foi isso que levantou todas as antenas e todos os radares. Quer dizer, como diz a pessoa, nós queremos morrer, sim, obviamente, mas certamente uma doença, não por velhice por si só. A velhice trará algumas doenças, como é evidente, sabemos isso. É normal, faz parte do processo natural das pessoas. Agora, dizerem-nos que morremos de velhice, ou que a partir de determinada idade somos doentes, ainda por cima na década saudável, então afinal de contas todas as pessoas consideradas velhas, porque em Portugal mais de 65, no Brasil mais de 60, se não são saudáveis, são velhas, ou são velhas, não são saudáveis. Era de facto absurdo, mas estava a acontecer. E aqui mais algumas das iniciativas também que fizemos. Uma muito forte, e que teve também a participação aqui da Casa do Povo de Santa Bárbara, no dia em que se assinala a luta contra os maus-tratos em relação às pessoas mais velhas. E de facto os maus-tratos em relação às pessoas mais velhas continuam a ocorrer, e muito no seio das famílias, e os motivos são muitos, não é hoje o dia sequer para podermos abordar, mas fizemos também uma ação muito forte neste âmbito, porque percebemos através do estudo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que se chama Portugal Mais Velho, que a incidência e a prevalência do maltrato continua a ocorrer e, segundo essa investigação, exatamente tendo por base a questão do estigma e do idadismo, ou seja, que levam a que se eu olho para o outro como alguém que não tem valor, como um fardo, como uma carga, muito mais facilmente o vou isolar e maltratar. E há de facto diversos tipos de maltrato que devemos também, para os quais devemos estar atentos e trabalhar. E aí agradeço mais uma vez o trabalho que é feito na Terceira pela vossa organização, porque nos enviaram também material que podemos divulgar e estamos a divulgar por todos os parceiros. E agora, projetando um pouco daquilo que nós pretendemos fazer, algumas ações e campanhas para o ano que corre, e que já fizemos também, mas que são em contínuo, não deixa de ser curioso, e por isso a questão da língua portuguesa para nós também é fundamental, e daí também muito este foco que o professor deu, porque a Organização Mundial de Saúde tinha materiais em inglês, em francês e em espanhol. Em língua portuguesa não havia. E o que nós fizemos, com os nossos recursos, muito poucos, que foi com a nossa Carolice e com a ajuda de uma outra pessoa, que percebe efetivamente a tradução, foi nós, enquanto movimento criado ontem, como se costuma dizer, não é? Traduzimos de facto os principais documentos do Relatório Mundial contra o Idadismo para a Organização Mundial de Saúde, e hoje já há, se consultar nesse site, alguma documentação em língua portuguesa. E depois, o que é que nós sabemos hoje, efetivamente, e por isso é que, de algum modo, estamos aqui hoje também, é que este preconceito existe, é possível combatê-lo e devemos ser anti-idadistas, e existem 3 estratégias que estão definidas pela Organização Mundial de Saúde como 3 estratégias prioritárias para combater este preconceito. Em primeiro lugar, do ponto de vista das políticas públicas e da legislação em vigor em cada um dos países, porque sabemos, por exemplo, que este tipo de discriminação não é penalizado no nosso país, ao contrário do racismo, por exemplo, e ainda bem que o é, como é evidente, não é? Depois também através de atividades educativas e através de atividades intergeracionais. Então o que é que nós fizemos? No ano passado houve 2 atos eleitorais, portanto eleições autárquicas e eleições legislativas. Nós obviamente somos apartidários, como não poderia deixar de ser,
o que é que nós fizemos? Foi tentar chamar a atenção das pessoas que votam, e as pessoas com 65 e mais anos são 1/4 da população portuguesa, portanto, têm muita força, assim o queiram e assim queiram ser protagonistas, elas próprias do seu presente e do seu futuro. Foi dizer, tomem atenção relativamente àquelas que são as propostas que cada um dos candidatos, cada um do partido apresenta, cada um dos partidos apresenta, e vejam se vos interessa ou não e votem em consciência. Foi o que fizemos quando das eleições autárquicas e também das eleições legislativas. Até porque, e no caso essencialmente das eleições legislativas, os partidos políticos têm programas onde têm ideias, e ideias umas mais interessantes, outras menos interessantes, mas isso compete a cada um avaliar. Nós também não fazemos essa avaliação. Mas sim, as pessoas podem tentar perceber se de facto o partido A, o partido B ou o partido C vai ou não em encontro dos seus interesses. E é curioso, e acho que é um exercício, pode ser um pouco chato, não é? Porque há coisas talvez mais interessantes que podemos ler, mas eu acho que vale a pena podermos analisar e perceber. Nós todos somos muito bons treinadores de bancada, não é? No café todos criticamos isto, aquilo e aquilo, mas quem está e quem decide tem uma responsabilidade e muitas vezes também precisa de ser ajudado no fundo nesse sentido. Quer dizer que se calhar a aposta pode ser esta e não aquela. Se não chega, no fundo, essa prioridade, essa priorização desta ou daquela iniciativa, não tem que adivinhar, até porque tem tantos problemas para resolver todos os dias, como sabemos, e cada vez são mais. A complexidade é tal, provavelmente há situações que passam ao lado. Foi isso que nós também tentámos fazer. Não sei se com muito ou pouco sucesso, mas conseguimos fazer ao ponto de, neste momento, fruto dessa iniciativa que contrariou aquela ideia de velhice que não é doença, formou-se agora um grupo também de pressão, se assim podemos dizer, que se chama Velhices Cidadãs, muito obviamente com raízes no Brasil, porque este ano é um ano eleitoral no Brasil, e que procura também chamar a atenção da população exatamente para estas questões e depois cada um decide em consciência. E fizemos também uma iniciativa educativa da qual nos orgulhamos muito, foi um projeto piloto, se assim posso dizer, foi criarmos um calendário, foi designado 880, se calhar devia ser 808 ou 818, mas foi 880 no sentido de é para todos, não é? Em que se criou uma família intergeracional com todo o tipo de pessoas de todas as idades, para que, a partir do primeiro ciclo, dos 6 anos de idade, se desmistifique e se desconstrua este preconceito que existe em função da idade. E foi muito interessante, de facto, ver os miúdos a pegar nos calendários, a folhear os calendários e, segundo as famílias depois, em casa, poderem, no fundo, mostrar aos pais e mostrar aos avós e perceberem se aquela família era ou não parecida com a deles. Certamente, a família que ontem nos ofereceu as fatias de bolo de aniversário da bisneta poderia estar ali representada no calendário. Fizemos também algumas reuniões com o anterior governo ainda, entre as Secretarias de Estado, da Igualdade, da Educação e do Desporto e Juventude, e lançámos, como disse há pouco a Laura, foi lançada em língua espanhola e em língua portuguesa, porque a partir do princípio poderia ser difícil se calhar as pessoas entenderem, mas uma petição, no fundo, em que defendemos os princípios nos quais acreditamos que devem ser tidos em atenção para combater o idadismo. Fica o convite também para quem quiser assinar esta petição, basta ir a change.org e depois procurar por Stop Idadismo, não há discriminação pela idade. E agora, sim, as prioridades estratégicas para 2022. Eu não sei como é que estou de tempo, Alexandre avisa, 5 minutos, está tudo bem. Nós desenhamos aqui aquilo que é para nós absolutamente prioritário. E a primeira questão, e de certo modo acaba por ser a primeira vez que o vamos dizer e vamos assumir, porque achámos que era o momento certo, nós criámos uma associação que até ao final deste mês terá os seus órgãos sociais também eleitos, porque sentimos necessidades práticas, coisas tão simples quanto às vezes precisamos ir a um ou determinado sítio com uma deslocação, mas nós pagamos, por exemplo, o combustível, mas tem que emitir o preço, a gente não tem, não é? Portanto, então não podemos. Então, criámos essa associação, no fundo, para dar força também a este movimento e institucionalizá-lo de certo modo, sendo que aqueles que foram os princípios que estiveram na origem do movimento, nós queremos que eles se mantenham, obviamente. A associação é aberta, depois faremos também a divulgação disso mesmo, a quem quiser aceder e inscrever-se. E depois disso, temos outra questão, depois à frente falarei, que é isso que apresentarei rapidamente, o selo anti-idadismo, que é como, se assim posso dizer, a menina dos nossos olhos, enfim, vamos ver se vamos ter a capacidade e o arrojo suficiente para o implementar. Uma coisa é uma ideia, um objetivo, outra coisa é partir para o terreno. E que as coisas funcionem, sabemos que às vezes aí sim há um oceano entre estas coisas. Uma coisa é sonhar, desenhar, outra coisa é implementar. Depois também a formação de líderes. A criação e a apresentação do guia de boas práticas, ele está praticamente pronto e queremos lançá-lo em língua portuguesa, língua espanhola e também língua inglesa, em parceria com todos estes, faço o pionagem, parceiros ibero-americanos, e que será de acesso gratuito a todas as entidades, e, obviamente, reforçar as parcerias nacionais
e internacionais. E mais uma vez digo que por isso é que estamos hoje, porque temos a parceria com a Casa do Povo de Santa Bárbara como referência, e é este tipo de parceria que a nós, de facto, nos faz sentido, que é, independentemente da dimensão das organizações, é a vontade que as organizações têm de fazer. E isso a nós dá-nos uma grande motivação, mais coragem para podermos avançar, e é este tipo de parceria que nós, de facto, temos promover cada vez mais. E depois também, este é um desafio que temos, que é procurar reunir com todos os grupos parlamentares, porque entendemos que faz também sentido levarmos aqueles que são, não vou dizer reivindicações, porque não é isso, mas no fundo, quais são os nossos desafios, ou quais são os nossos desejos enquanto movimento associação aos grupos parlamentares, e também perceber o que é que os grupos parlamentares já têm pensado e desenhado, certamente terão, tendo em conta que não podemos desperdiçar estes 10 anos, 2020-2030, como a década do investimento saudável, julgo que não devemos desperdiçá-la e devemos aproveitar e potenciar todos os recursos que temos. Relativamente ao selo, eu obviamente não vou explicar em detalhe, mas aquilo que se pretende com este selo anti-idadismo é que as organizações, as pessoas, sejam efetivamente anti-idadistas. E tem como grande objetivo este selo, em primeiro lugar, chamar a atenção para este desafio que temos e depois também certificar, no fundo, as boas práticas que possam existir nas organizações, sejam elas privadas, públicas, organizações com uma pessoa, unifamiliares, não sei se posso dizer assim, mas nem que seja uma empresa de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, ou até o grupo Sonai. Quem seja, desde que tenham esta vontade, a exemplo do trabalho que se tem vindo a fazer, e parece-me bem no nosso país, relativamente, por exemplo, à igualdade de género, é isso que se pretende fazer também nesta área específica e concreta. E a estratégia passa, no fundo, porquê? Por se compreender, efetivamente, a palavra está aqui, problema, eu não gosto dela, acho que não é um problema, é um desafio, mas é o que está. Que desafio é que nós temos aqui por diante? O que é que nos espera a nós que todos os dias envelhecemos? E como é que nós queremos envelhecer? E o que é que nós queremos ter enquanto país, enquanto sociedade, quando nós formos também mais velhos? É isso que importa. E há 2 questões fundamentais nas organizações, de acordo com a nossa visão. Tem a ver com o preconceito idadista nos locais de trabalho, que é como é que se gera esta intergeracionalidade das organizações, e Portugal, se é um país envelhecido, sabemos que cada vez também estamos a ver, por exemplo, o caso dos professores, eu não sei a realidade das pessoas, mas no continente tem um corpo docente muito envelhecido e que estão com muitas dificuldades em contratar. Portanto, como é que se gera isso? E mais, o que é que se faz quando as pessoas com 50 e mais anos, por exemplo, estão numa situação de desemprego? É muito difícil no nosso país, sabemos, arranjar um emprego depois dos 50 anos, mas é possível arranjar. E já está também provado que estas pessoas continuam a ser produtivas, continuam a ser criativas, assim tenham uma oportunidade. Não sabiam mexer no telemóvel. Bem, nós hoje temos aqui uma série de problemas e não somos propriamente muito velhos. Tivemos dificuldades aqui com as tecnologias. Com a pandemia, todas as pessoas, independentemente da idade, fizeram videoconferências, falaram com os familiares. Portanto, sim, é possível, desde que as pessoas assim o queiram, tenham motivação e os meios para. Portanto, é compreender, de facto, esta realidade, depois formar e capacitar as organizações para mudarem aquilo que efetivamente houver para mudar e, quando se cumpre tudo isto, desenhar medidas de intervenção nas organizações que permitam, de facto, ter um discurso anti-idadista e práticas também elas mesmas anti-idadistas. E, obviamente, é um compromisso que tem que ser assumido, não até a atribuição de selo apenas e só, mas para sempre, no sentido em que esta organização deve manter, no fundo, esses critérios para poder continuar a ter práticas que promovam a não discriminação em função da idade. Tem uma série de passos que agora não vale a pena estar aqui amassados com isso, mas, chegando aqui no fundo a esta parte que a nós nos importa muito, é que essas ações que são desenhadas em conjunto com as organizações e executadas pelas organizações e validadas depois por este Comitê Internacional que está a ser também criado, aquilo que nós queremos é que seja avaliado efetivamente o impacto das medidas que estão a ser, e medidas e atividades que estão a ser desenhadas e implementadas em cada uma das organizações. Porque sabemos que não chega a dizer que estamos a fazer. Implica, de facto, perceber se houve uma mudança para melhor, assim esperamos, nas organizações, que é isso que nós queremos e é nisso que nós estamos focados, é em ter organizações anti-idadistas e que tratam todas as pessoas de igual modo, independentemente da idade que possam ter. O que está previsto para a atribuição deste selo são cerca de 8 meses de trabalho, que depois tem mais 2 de avaliação de impacto, portanto cerca de 10 meses de implementação do selo. Temos também aqui os nossos parceiros ibero-americanos, fazem parte desse comitê, porque a ideia é lançar o selo nos diversos países e depois cada entidade em cada um dos países faz essa gestão
como bem entendo, obviamente com base nos mesmos critérios e com essa comissão avaliadora de implementação do selo. Aqui trouxe também os meus dois colegas, o Bruno e o Ricardo, que foram eles que acreditaram comigo que valia a pena fazer este movimento. Dizer que o Ricardo já esteve aqui há alguns anos a trabalhar enquanto médico, exatamente na terceira, e ele já ligou ontem, já ligou hoje, e dizer, mas eu queria estar aí, mas não consigo estar, porque efetivamente ele esteve também há algum tempo numa missão na Polónia e na Ucrânia, e como tal a entidade não deixou que ele se ausentasse mais tempo, senão daqui a pouco já não és médico aqui, não é? Mas ele esteve cá e gostou muito de cá estar, e manda também um abraço para todos, e a ideia deste selo partiu também dele, ou seja, de se poder ter no fundo algo que possa reconhecer as boas práticas nas organizações que de facto querem ter todas as pessoas, todas as idades nas suas organizações. E eu não vos mato mais, e ainda antes de terminar, aquilo que nós também decidimos com o nosso comitê inicial, com o professor Alexandre, com a Laura, com o Bruno e com o Ricardo, foi que estratégica e simbolicamente, por tudo aquilo que a Santa Casa, peço desculpa, estou com a Santa Casa, foi um bocadinho pouco, sou Calache, em Lisboa, a Casa do Povo de Santa Bárbara, tudo aquilo que fez, todo o plano estratégico que desenhou, um plano para o ano. Nós, agora vou confessar, pronto, antes de terminar, quando nós vimos o plano que nos foi enviado, depois daquela pressão e daquela responsabilidade que sentimos naquele dia 30 de abril de 2021, quando nós vimos o plano, quando nós vimos todas aquelas iniciativas desenhadas, pensadas e datadas cronologicamente, nós dissemos, bom, de facto, é um movimento, sim, nós todos somos voluntários no movimento, mas realmente cada vez faz mais sentido que nós também tentemos criar algumas condições para pelo menos podermos em tempo útil responder às pessoas ao e-mail, para pelo menos em tempo útil devolvermos as chamadas, porque efetivamente há pessoas e entidades que estão muito empenhadas. E exatamente por esse esforço, por essa dedicação, nós trouxemos simbolicamente, e pedi ao Sr. Presidente se fizesse o favor de vir aqui ter, no fundo, a atribuição por competência clara, efetiva, pelo trabalho que tem vindo a ser feito, e por isso nós, quando decidimos que íamos fazer um ano de movimento, dissemos, se o podemos fazer na terceira, lá podemos fazer, entregar no fundo o primeiro que eu espero de dezenas, centenas de milhares, não sei, o que for possível dos selos anti-idadismo, porque tudo o que fizeram entra em todos aqueles critérios de atribuição do selo. E muito obrigado a todos, mais uma vez, e agradeço a formação, a paciência que têm tido para me ouvir, já foram vários momentos. Bem-ajam. Foi dito aqui uma palavra, todo o trabalho de excelência técnica. Não sei que o trabalho de excelência técnica, queria chamar aqui a doutora Alexandra Menezes, para vir aqui socialmente, e também os senhores dois cheiros que estavam aqui a fazer o protocolo, que é mais justo, ok, a Casa do Povo, a direção é só o povo, ok. Vocês é que são os verdadeiros protagonistas. E estas caras jogam. Obrigado. Obrigado. Okay? Obrigado.